Sabe aquele gráfico cheio de informações, com linhas, retângulos, gráficos em curva, uma cruzando a outra, que você se perde só de começar a olhar? Hoje eu quero te ensinar a entender o básico dessas plataformas gráficas, se encontrar no meio dessa gama de ferramentas que ela te proporciona e, mais importante, aprender a traçar as primeiras linhas horizontais de resistência e suporte, que são o básico de qualquer análise técnica, e criar os seus próprios alertas de preço, que é muito importante para você aproveitar oportunidades e alocar aquela fatia daquele ativo dentro da sua estratégia, dentro da sua carteira de investimentos. Então seja muito bem-vindo, aqui eu falo sobre investimentos e cripto, considere se juntar à nossa comunidade. Aqui a gente fala a verdade do mercado financeiro dos investimentos, a gente desmascara os profissionais de investimento que estão a cada dia mais colocando seus próprios interesses em detrimento ao seu interesse de cliente, de investidor. Então não deixe de se inscrever na nossa comunidade, clicar no like, compartilhar esse vídeo com os seus amigos e familiares queridos que também precisam abrir os olhos para esse mercado que está cada vez mais conflitado no Brasil. Mas direto ao assunto, a gente hoje vai desvendar o início básico do TradingView, a plataforma mais utilizada por investidores e profissionais de mercado financeiro, inclusive nesse mundo que a gente tanto gosta de criptoativos. E aí, mais prático do que nunca, a gente vai entrar aqui no site em conjunto. Você digita TradingView no Google, né? O primeiro link que aparecer, você pode clicar. Eu recomendo fortemente você criar a sua conta gratuita, porque ele também já salva as pré-definições que você utilizar. Obviamente é bem mais limitada, mas ajuda muito aqui e já abre um leque gigantesco de opções. Dentro do site, como a gente chega no famoso super gráfico, né? Você clica aqui em produtos e super gráficos. Essa tela talvez você já tenha visto em vários outros lugares. Eu vou colocar aqui uma tela até mais limpa para a gente ver, de uma outra corretora, por exemplo, aqui a da Bybit. E a gente tem aqui o famoso gráfico de candles, né, de velas, que são esses retângulos com essas linhas verticais, né, essas sombras que a gente chama aqui dentro do mercado financeiro, que nada mais é do que um movimento que aconteceu dentro do período que nós estamos selecionando. Então esse é o primeiro ponto de atenção. Precisa entender qual é o período do gráfico que você está visualizando. Aqui no canto esquerdo superior você tem. Então a gente estava aqui vendo o diário, a gente pode ver o de 15 minutos, né? Já muda bastante aqui a forma de visualizar. Você pode ver, inclusive, o semanal, que a gente gosta de ver também, para confirmar tendências diárias, tendências de mais de curto prazo, e também o mensal, que é outra visão muito importante também. Então é legal de você variar para você confirmar o que você está observando, às vezes num período menor de tempo, ok? Vamos voltar aqui para o nosso diário. Outro ponto básico, como navegar e visualizar de uma forma melhor. Quando você colocar o seu mouse aqui na lateral direita, né, na faixa de preços, cria-se uma seta de para baixo e para cima que você pode segurar e rolar para ter uma visualização melhor. Na rodinha aqui do mouse, no scroll, você também consegue fazer mais e menos zoom, mas também sempre ajustando aqui para caber na tela, para ter um acompanhamento e também mais informações para você poder traçar ali as suas primeiras retas, né, de suporte e resistência. Aqui embaixo, da mesma forma, para a esquerda ou para a direita, você tem mais informações, no caso aqui, diárias, né? Você também pode inserir essas médias. Eu já falei bastante da média de 200, que é o que eu mais gosto, né? Inclusive, é a nossa famosa média que utilizamos no múltiplo de Mayer para a gente poder fazer a avaliação do Bitcoin. Em configurações, aqui vocês têm qual o período que vocês vão querer, né, dessa média que está aqui na tela. Você consegue colocar essas médias aqui em indicadores, aqui na barra superior. E aí você pode colocar SMA, que é a média móvel simples, né? Então, você vai adicionar ali uma média no teu estudo. Ele fala aqui da limitação, né, da conta gratuita, mas está aqui já. Você pode mexer essa média de 9 períodos também, bem utilizada, tá? Não quero mais saber da média, clica em cima, deleta, que ela sai da tua tela. Primeiras retas que eu recomendaria se você está começando nessa análise técnica, que é muito interessante também. Você clicando aqui na lateral esquerda nas ferramentas, você tem vários tipos de linha. A que é mais interessante, que eu mais utilizo, a linha horizontal,
quando você clicar na tela, ela vai traçar uma linha de ponta a ponta, tá? Então, muito utilizada e muito boa para a gente fazer as nossas linhas de resistência e suporte. Mas, Felipe, como que eu faço isso? Simples, clica lá na ferramenta. Onde você colocar o teu mouse e verificar que tivemos mais pontos tocando essa reta aqui, ó, por exemplo, aqui onde eu estou agora, ó, aqui atrás em janeiro de 25, depois em certo período em maio, depois repetiu até também em junho, né? Várias vezes aqui a gente teve esse patamar, né? Não precisa ser tão exato assim, sendo tocado e testado pelo Bitcoin lá no book da Bybit. Então, beleza, a gente acabou de colocar a nossa primeira linha que serve tanto para suporte como várias vezes como resistência. Qual que é a diferença? Quando o preço está abaixo dela, bate e volta, é uma resistência. Bateu aqui primeiro lá em janeiro de 25, depois aqui em maio, de novo aqui em junho, também ficou alguns períodos aqui em julho. Depois ela rompe a resistência e sobe um pouco mais e depois até vira em alguns momentos um suporte. Então uma linha muito forte, né? Já serviu tanto de suporte como resistência algumas vezes. Depois que ela acabou até rompendo, então essa linha que veio sendo testada como resistência algumas vezes, depois virou um suporte, ela corrigiu, né, desde aqui do início de novembro até os patamares que estamos hoje no Bitcoin, 90 mil dólares, tá? Então, a horizontal expandida, né, ela é muito boa para a gente criar essas linhas de resistência e suporte. A gente pode até traçar aqui uma que foi até uma alta histórica do Bitcoin, né, perto dos 124 mil dólares. E o legal é que quando você sai dessa tela, quando está logado com uma conta, por isso eu recomendo fortemente você fazer a sua conta. Por exemplo, a gente vai lá para o Ethereum, o USDT na Binance, né? E aí volta lá para o Bitcoin USDT na Bybit, né? Lembrando que são vários lugares, porque a liquidez é descentralizada no mundo cripto. Estão lá as duas horizontais que a gente criou anteriormente aqui em conjunto. Beleza? Bom, esse é o primeiro ponto, básico do básico, mas agora eu quero mostrar para vocês os alertas que são muito importantes e muito bons de serem utilizados também. Por exemplo, vamos aqui no Bitcoin, dólar, Tether na Binance, que eu já tenho as minhas retas que eu tracei há um bom tempo atrás, inclusive. O retângulo de congestão aqui, inclusive, em março e abril, né, desse ano de 2025. Essas linhas que eu carrego de outros tempos. Inclusive, é muito interessante quando você acaba traçando linhas no passado, verificar se ela acaba também sendo respeitada no futuro, né, na sequência. Então, por exemplo, quando você acaba traçando aqui nesses dois topos, aqui também acabou respeitando e a gente vê que isso aconteceu também em meses posteriores, né? E realmente é um ponto interessante aqui perto dos 109 mil dólares. Aqui embaixo também acabou respeitando novamente aqui alguns períodos daquela congestão de março e abril. Você vê que 84 mil pontos é um ponto que o mercado fica atencioso e acaba tomando um pouco mais aqui, comprando Bitcoin nesse patamar, então defendendo e criando um suporte nessa região, muitas vezes por conta de uma análise puramente técnica, gráfica. Bom, mas os alertas são essas linhas que estão aqui tracejadas já, tem dois alertas que eu criei, que você pode ver aqui na barra lateral direita, no reloginho em alertas. A gente tem todos os alertas criados, os que estão ativos ainda, que são dois. Então uma alta, caso ele cruze 91, até porque ele está abaixo desse patamar, eu vou ser notificado. Caso ele caia até 85, também serei notificado. Tem um nome diferente aqui, você pode criar do jeito que você quiser. Tem dois já alertas disparados que eu criei hoje de manhã, vou mostrar aqui para vocês como chega as notificações, mas vamos criar aqui em conjunto um alerta novo, por exemplo, um alerta caso o Bitcoin caia abaixo de 80 mil dólares. Então, se cruzar 80 mil dólares apenas uma vez, isso é um ponto importante, se você deixar aqui toda vez, você não vai saber se está subindo ou caindo. Hoje eu sei que vai ser caindo porque ele está acima desse patamar no momento da criação. Inclusive aqui em mensagem, você pode colocar o nome do alerta, vou colocar aqui queda 80 mil dólares e eu já sei que ele está rompendo e está caindo nesse patamar. Eu posso até colocar uma mensagem para mim mesmo para eu lembrar, comprar 100 dólares de Bitcoin. Tá? Então isso é bem importante, você segue de fato à risca o que você tem planejado de estratégia. Notificações, então
No aplicativo, caso você tenha dentro do celular, eu recomendo você ter também. Aqui dentro da página, eu geralmente também uso muito no desktop, deixo aberto aqui o TradingView. E por e-mail, caso você não esteja com possibilidade de ver ali o teu aplicativo ou até não está com o programa aberto, é bem importante se você usa muito e-mail, acho que vale a pena, ou tem a notificação. Eu geralmente não deixo notificação de nada no meu celular, apenas alguns importantes, então às vezes o e-mail pode ser um que você deixa ativado aí, ou caso trabalhe muito com o e-mail aberto. Criei, então criou mais um aqui, queda de Bitcoin a 80 está ativo. Você pode aqui editar, mudar a tua mensagem, né? Mudar o que você quiser, inclusive o patamar de notificação. Também pode deletar de igual maneira. Tá? Vamos remover, porque tem um outro jeito de você fazer até mais rápido e simples. Quando você está aqui na janela de gráficos, quando você coloca o mouse perto de um patamar de preço, já tem um maisinho. Então aqui nesse mínimo que aconteceu no dia 21 de novembro, eu quero pegar essa mínima, clico aqui mais ou menos. Você pode até ver aqui a informação lá na parte superior esquerda, ó, máxima e mínima 80.600. Então, eu vou pegar mais ou menos por aqui, clico no mais, adicionar alerta de preço, Bitcoin, dólar, Tether. Mas eu não quero nesse patamar porque eu acabei errando um pouquinho, talvez, o ponto. Mas já foi criado, você vai aqui em alerta, 80.360, na verdade era 80.600, é só editar, tá? 80.600. Ou se você não tem muito apego à vírgula, mantendo do jeito que você acabou ficando ali e não tem problema algum. Mais uma vez, você criou aqui o alerta de uma forma um pouco mais rápida, às vezes só clicando graficamente, tá bom? Então aproveite esse recurso, acho que é muito válido e muito importante, ainda mais se você tem já alguns alvos de entradas e saídas no Bitcoin, que é um ponto bem importante. Eu já falei sobre a melhor estratégia, que é rebalanceamento. Se você não viu como fazer na prática o rebalanceamento, eu vou deixar no card aqui. Inclusive, você pode ir até além. Quando você clica aqui no maisinho, né, por exemplo, nesse patamar lá que a gente definiu, 80.600 mais ou menos, você pode até fazer aqui uma compra de um Bitcoin e você pode atrelar a sua exchange, a sua corretora cripto que esteja aqui vinculada com o TradingView. Por exemplo, a Binance, que é a maior corretora que a gente tem global. Tá? Se você quiser que eu faça um vídeo conectando e automatizando essa ação, comenta aqui embaixo que a gente pode gravar numa sequência aí de um vídeo aula, beleza? Entre várias outras então que você pode escolher aqui embaixo de igual maneira. E um ponto muito importante que o TradingView não trabalha somente com criptativos, obviamente. Ele também trabalha com vários outros índices, inclusive ações da Bolsa Brasileira, da B3, como a própria Vale. Então a Vale aqui com excelente rally, né, desde agosto aí, uma alta expressiva, saindo de R$ 54,00, batendo acima de 70, aliás, né, estamos agora no patamar de 70. Você pode criar de igual maneira aqueles alertas e aí entrar na sua corretora, comprar, vender o ativo, enfim. Então, muito legal que a gente tem uma gama infinita aqui de ativos para poder utilizar essa ferramenta de alertas. Como que chega no teu e-mail, como você é notificado? Como a gente viu lá no nosso Bitcoin, dólar tokenizado Tether na Binance, eu criei hoje de manhã aquela queda de 90 que foi disparado, né? E também uma outra de 89.700 também disparado. Chega no teu e-mail dessa forma aqui, alerta, queda de 90.000, foi o que eu coloquei no título da minha mensagem, para eu saber que ela estava caindo, porque o Bitcoin naquela ocasião estava acima desse patamar. Seu alerta foi acionado, aqui eu posso colocar o texto que eu quiser lá, né? Comprar $100, comprar $50, enfim. Clicando aqui, abre o gráfico lá do TradingView direto, vai trazer todas as tuas linhas salvas e traçadas aqui, se você não apagar. Você pode até verificar se o preço continua nesse patamar, porque você pode verificar isso muito depois de receber o e-mail. Às vezes você está ocupado, não consegue abrir naquele momento, então você verifica se ainda está próximo desse patamar que você tinha ali como alvo e fazer a atuação que tem que ser feita diretamente integrado aqui ou abrindo manualmente sua corretora e comprando. No celular também chega o alerta caso você tenha a notificação ligada e o aplicativo do TradingView logado, como por exemplo, eu recebi aqui do 89.700, tá? Então mais cedo eu coloquei também esse alerta, não sei se vai focar aí, mas você recebe ali, você pode clicar e fazer as operações também muito rapidamente quando você tem essa exchange tudo na mão. Beleza? Essa era a ferramenta que eu queria mostrar para vocês, que é muito útil
e vale a pena vocês começarem a utilizar, navegar um pouco para entender um pouco melhor sobre esse mundo gráfico e de alertas do TradingView. Comenta se vocês querem que eu continue a falar um pouco mais de TradingView aqui também, tem muita coisa para a gente falar e desvendar essa plataforma fantástica. Se inscreva aqui no canal mais uma vez para você saber as verdades do mercado financeiro, para você não cair no conto dos profissionais como os gerentes de banco, assessores de investimentos, que estão colocando cada vez mais o seu interesse próprio frente ao do cliente, ao do investidor, como você. Tenho várias aulas já gravadas nesse formato, se você gostou, vou deixar aqui o card de aulas, é uma mais interessante que a outra, a gente está criando aqui basicamente uma pós-graduação em finanças na prática, eu diria. Também vou deixar uma indicação de um outro vídeo aqui na tela agora, em algum dos cantos, para você clicar e assistir também. Espero que goste, compartilhe com seu amigo, com seu familiar querido e eu te vejo no próximo vídeo.